3-1 para o Atlético nesse clássico. Os times, né, entraram em momentos bem opostos, né? Talvez eu nunca tenha visto um momento tão oposto em que aquele que se imaginava, né, que poderia ser o derrotado do clássico acabou não acontecendo. Há muito tempo que eu não via tão firme assim, né? Eu diria que vocês concordam comigo que inicialmente e o que a gente viu foi um domínio do Atlético, e o Atlético jogando como a gente não tinha visto ainda esse ano, e o Cruzeiro totalmente fora daquilo que se esperava dele, ou seja, totalmente diferente do que ele vinha fazendo nas últimas partidas. Concorda, Rafa Nobre? Concordo que o Cruzeiro era sim o favorito, né, antes de começar a partida, mas de véspera a gente sabe que no futebol ninguém vence, né? Não, tem que jogar, né? Tem que jogar, e faltou isso, o Cruzeiro faltou humildade para entender que do outro lado tinha um adversário, tinha o maior rival pela frente, que jogou o jogo do ano, né? E o Cruzeiro, diferentemente, jogou só mais um jogo e entendendo talvez que poderia vencer de uma forma fácil. Acho que são muitos componentes para a gente tentar entender essa derrota do Cruzeiro, né? Acho que esse é um deles. Acho que passa muito pelo elenco também. O elenco é, sim, de certa forma limitado. A gente já falava sobre isso, não é porque perdeu que a gente vai dizer isso. Sim. Contra o Boca também, quando venceu no 11 contra 11, o Cruzeiro teve muita dificuldade contra o Boca, e a partir da expulsão, sim, o Cruzeiro acabou tendo um jogador a mais e contando com a força da torcida também para poder vencer o Boca. Acho que são alguns componentes, e acho que o Cruzeiro começa com uma estratégia de jogo e até os 30 minutos insistiu nela, e quando acordou que não daria certo, já estava 2-0 contra, o Atlético dominando completamente o jogo. Desde os primeiros minutos a gente já percebia um Cruzeiro dominado pelo Atlético, né? E um Cruzeiro longe do que a gente viu, sobretudo nos jogos no Mineirão, né? Esse Cruzeiro do Arthur Jorge, de força física, de deixar o adversário, né, encurralado, mas o Cruzeiro ficou limitado a uma bola longa pela direita, forçando em cima do melhor jogador, um dos melhores jogadores do Atlético, o Lodi, né, que fez uma partida brilhante e conseguiu causar a substituição do Cauã Moraes, né, forçando nas costas dele também, o garoto acabou sentindo. Então acho que são muitos componentes. O Cruzeiro individualmente, alguns jogadores respondiam esse time do Arthur Jorge, que pelo menos no clássico deixaram muito a desejar. O Kaique vinha fazendo talvez um dos melhores, a melhor temporada dele com a camisa do Cruzeiro, muito mal no clássico. O Fabrício Bruno, Jonathan Jesus falha no primeiro gol, né? Tenta cortar uma bola reta para cima, era muito mais fácil, não pegaria ninguém, né? A bola não sobraria ali. Então uma série de fatores. Romero muito mal, Matheus Pereira muito mal. Né? As peças não funcionaram. Dá para salvar. E o Gerson, acho que o Caio Jorge também tentou, fez alguma coisa, buscou, a bola não estava chegando nele também, né? Mas acho que para salvar a turma aí, poucos, eu acho, do clássico. E é óbvio, e a gente não vai fazer isso aqui, a gente tem que valorizar demais a vitória do Atlético também, porque às vezes você fica só apontando no erro do adversário, porque se esperava que o Cruzeiro fosse diferente, mas a gente tem que valorizar muito o que os jogadores do Atlético fizeram nessa partida. A gente teve até dificuldade para eleger o melhor em campo, né? Porque eram muitos jogadores que eu votei no Lodi, mas perdi, tô avisado. Acho que ganhou foi o Maicon. Ganhou foi o Alan. O Cassierra. Cassierra. Mas Maicon também, arrasou. Aliás, dependendo ali de qualquer um que a gente colocasse, estava tudo ok. Mas eu achei, talvez a minha versão do Lodi seja não só o que ele fez dentro de campo com a bola, né? Mas a segurança, a liderança que ele teve, né? Eu acho que tudo isso influenciou muito. E se estamos, né, entre aspas, procurando um novo líder em campo e tal, Everson e Lodi, para mim, foram os caras que buscaram isso dentro de campo e depois também ali no entrosamento com a torcida. Concorda, meu setorista? Concordo, viu, Timara? E acrescentaria, assim, que o Atlético fez um jogo tão bom que a gente fica na dúvida se, assim, o desempenho coletivo como um todo é a melhor notícia ou vários desempenhos individuais são a melhor notícia. Porque você mencionou esses, mas o Alan Minda entrando numa roubada, né? O primeiro jogo como titular de fato ali, um jogo grande, um jogo importante, né? Entra e faz o que fez.
Você tem o Juan Tressoldi, né? O Nobre acabou de dizer que o Caio Jorge ainda tentou alguma coisa. O Juan Tressoldi, aí a provocação é uma coisa à parte, gritar assim que você tira a bola do jogador, enfim, é uma coisa assim extra-campo, mas foi uma partidaça, mais uma do Juan. Renan Lodge muito bem, como vocês disseram. O Maicon mostrando finalmente a que veio, né? E lembrando muito aquele Maicon na Copa do Brasil do Corinthians que a gente viu de perto, né? Ser um personagem importante e ajudar a conduzir o Corinthians a esse título. Então, assim, foram várias surpresas positivas no Mineirão, várias, mas eu destacaria que ia ser a principal surpresa e a postura dos jogadores. Por quê? Eu acho que num contexto de uma semana em que você viveu uma turbulência absurda como o Atlético viveu, e aí saída de Hulk, aquele vídeo do Rafael Menin, né, dele também se afastando do futebol, mas principalmente a sequência de resultados, seria a minha pergunta para o Eduardo Domingues, outro colega fez na frente, que era o seguinte: você chega, dá as declarações que você deu, fortes, os resultados começam a desaparecer novamente depois daquela parada para a data FIFA. Isso. E aí a gente, evidentemente, tem o direito de linkar uma coisa a outra. No linguajar claro aqui, será que o fato do Domingues ter aberto a boca demais fez com que os jogadores não comprassem a ideia deles e houve ali ao invés de haver uma união por uma cobrança, por um sentido de trabalho, houve na verdade uma ruptura? E aí num clássico, talvez, é plausível de se imaginar. A gente sabe como acontecem as coisas no futebol. Será que os caras vão escolher o clássico para derrubar o treinador? E acontece uma postura completamente diferente. Então, assim, o desejo é que o Atlético tenha a postura que teve no clássico para os próximos jogos. A gente tem dificuldade de falar se a gente agora de fato confia no time do Atlético. Mas a forma como o Atlético se entregou, se empenhou, se uniu para ganhar do Cruzeiro, eu vi poucas vezes na história recente do Atlético. É o que eu era tava um contexto dizendo. muito negativo, era um contexto muito pesado. Todo atleticano, nem mesmo o mais otimista. Claro que depois a gente vai ter no chat aqui um atleticano ou outro falando que não, esperava assim, é contra o Cruzeiro, eu sabia que ia ganhar. Cara, o astral era horrível, horrível. A gente sabe da prévia como era pesada a prévia pro Atlético. Inclusive com a informação de que, a depender do modo como poderia acontecer uma derrota para o Cruzeiro, mais gente para além do Eduardo Domingues poderia cair. E acontece um contexto completamente reverso. Então, até respondendo a pergunta da enquete, e muitas vezes a gente cobra muito do treinador, né? Mas assim, o treinador é um só no final das contas. Ele tem mais 11 em campo e 5 alterações para fazer. São 16 candidatos a protagonistas. Então, assim, o mérito, para mim, é completo dos jogadores do Atlético. E o único pedido que eu não, né? Quem faz é o torcedor do Atlético, é para que não seja um oásis. Para que não seja uma única partida. Para que esse empenho, essa motivação não seja somente contra o Cruzeiro numa semana pesada. Para facilitar o próprio ambiente desses caras. Então, assim, a volta por cima que deu o Atlético em 90 minutos diante da semana que viveu foi um negócio impressionante no Mineirão. Impressionante. Lelé atleticano, que é sempre muito, né? Tá dizendo aqui, ó. Atlético surpreendeu. Olha, Leléo, você mudou, hein, menino? Se o Leléo se diz surpreso, você pode entender o tamanho da bronca. Exatamente. O Ronaldo Moraes diz assim: terminou na paz. Amém. Isso foi uma verdade, né? Ô, Jaime, quando a gente viu os dois setoristas falarem, né, especificamente sobre cada time e o individual, na minha cabeça, o individual do Cruzeiro não funcionou. Os caras que poderiam fazer a diferença não fizeram. E acho também que o treinador demorou para substituir e tentar, sem dúvida nenhuma, mudar taticamente a forma de jogar do Cruzeiro, que estava muito claro. Ele tinha uma jogada só ali pelo lado de campo e não conseguiu jogar. Ao mesmo tempo que quem não estava funcionando no Atlético, funcionou. Né? É interessante a gente ver isso num clássico. E por isso que eu estava dizendo, talvez de todos, porque todo clássico a gente já disse, não tem favorito, blá, blá. Mas esse especificamente foi surpreendente, né? É por tudo isso que o Colombo disse, né? Aham. Existia esse zoom, claro, que nesse jogo, uma derrota no Clássico Domingos poderia cair, que Paulo Brax até poderia também cair. E o que nós vimos foi um time com uma postura, assim, do jeito que o torcedor do Galo quer ver o time jogar sempre, né? E essa é a grande pergunta a partir de agora, né? A gente finalmente vai ver essa virada da chave? Sim. Até ele estava jogando, o Jaime na transmissão falou, eu não vou acreditar em virada, não. Depois da transmissão, eu ia citar exatamente isso. Durante a transmissão,
eu disse, olha, vimos várias vezes nos últimos 2 anos e meio o Atlético vencer jogos importantes, grandes, pesados, e a gente dizer, esse é o jogo da virada de chave. E a virada de chave não acontecia. Não acontecia. Esse ano, por exemplo, para não ir muito longe, a gente ganhou do Cruzeiro de 2-1 com aquele golaço do Hulk, sabe? Aquele golaço do Hulk ali era o jogo da virada de chave. Não foi. Aí a gente pega o São Paulo, era o então campeão, era o então líder do Campeonato Brasileiro. E aí a gente ganha do São Paulo, é o jogo da virada de chave. Não foi. Então, assim, o torcedor está esperando que essa virada de chave finalmente aconteça. Eu ali no calor ainda do jogo, eu citei isso, só que eu sou atleticano. Então hoje eu já tô todo iludido de novo. Quando eu vejo aqui, olha, o Barba botou os titulares para viajarem para o jogo contra o Juventude amanhã. Então assim, ele tá dando o seguinte, olha, quero essa vaga na Sul-Americana. Se a gente ganha do Juventude, depois são 2 jogos em casa, Puerto Cabello e sim esse ano, ganhando esses 3 jogos, o Galo classifica. Então, o Atlético quer a Sul-Americana também. Está demonstrando isso. Porque, vamos pensar uma coisa? O Atlético tem agora o Juventude amanhã. Já jogou um jogo pesadíssimo. Sim. Super desgaste contra o Cruzeiro. Aí domingo tem o Botafogo. No meio da próxima semana tem Ceará, Copa do Brasil. E no fim de semana tem o Mirassol. Mirassol e Botafogo são 2 jogos em casa. 2 jogos para o Galo ganhar. É para fazer os 3 pontos. Tem que fazer os 3 pontos contra o Botafogo e contra a equipe do Mirassol. O Ceará tem que ir lá e tem que classificar. Você tem esses 3 jogos mais pra frente e teve o clássico com um super desgaste no sábado. Qual que é o jogo pra você preservar fisicamente os jogadores? É contra o Juventude. Claro. Mas o Barba tá dando a letra. Não, eu quero foi a vitória contra o interessante isso Juventude. também, né? Foi Ele interessante, quer porque essa vitória. parecia que tinha deixado a Sul-Americana de lado. Exato. E não foi o que a gente viu ou ouviu na entrevista dele pós-jogo, né? Exatamente. E acho também que tem aqui um recado. Ele usou a Sul-Americana também para dar oportunidade para outros jogadores que estavam precisando de mais rodagem. E aí ele deu essa oportunidade pro Scarpa, pro Dudu, pro Alexander. Sim. E esses caras não corresponderam. Nós estamos falando de 3 jogadores e pelo que representam, pelo futebol que a gente sabe que eles têm, era para esses 3 serem titulares. E eles não saíram do banco de reservas num jogo em que o Atlético tinha perdido o Hulk, que rescindiu o contrato, tinha perdido o Coelho, que machucou, os 2 Vitor Hugos também machucaram, o zagueiro e o meio-campista, e aí eles não puderam estar no clássico. E aí nesse cenário, e o time com muito desgaste durante a partida, quando precisa mexer, esses caras não entram. Então eu acho que ele entendeu, né, que esses caras estão muito abaixo daquilo que ele espera. E aí ele prefere levar os titulares também para o jogo com o Juventude. Então, e aí depois da resposta que os caras deram no clássico, eu espero ver o Atlético bem melhor contra esse Juventude que tem 4 jogos que não perde. A última derrota foi exatamente aquela pro Galo por 2-1 aí na Sul-Americana. E claro, né, o Daniel é o quê? Ele é cruzeirense ou atleticano? Daniel 2? É atleticano. Atleticano. Ele tá falando assim, nosso camisa 9 não é mais quase erra, agora é sempre acerta. A narração até surgiu um bordão ali, né? Se erra! Acertou. É verdade. Então tinha que ser Cassi. Eu comecei a rir quando você falou. Acertou. Eu comecei a rir. Olha que desgramado. Não erra, ele acerta. Cassi erra! Acertou. Espero poder dizer muitas vezes isso nas nossas transmissões, né? Porque ele foi cirúrgico. Aliás, o Atlético foi cirúrgico. Sim. Porque, gente, o Atlético teve 3 chances no jogo. E Ah, fez não, 3 gols. o Arthur Três Jorge chances. chegou a falar sobre isso, né? Aliás, o Rafa... Barba, né, comentou disso. O Arthur também comentou. Eu acho, o Arthur comentou também. É. Aqui, o Rafa, o Arthur Jorge foi questionado, né? Sim. Pela montagem do time, a forma como ele entrou, né? E também por ter demorado a substituição, né? O Arroio ele demorou, né? A primeira acontece com 39, né, Dido? Não, mas o Arroio ele tava mal há muito tempo. Assim, o Arroio... Né? Vou mas te se ele falar fosse uma tirar coisa. todo mundo que tava mal também, ele só pode fazer 5 Isso que eu queria substituições. colocar. Porque o problema dele é olhar pro banco e ver que não tem as substituições. Agora, uma eu acho que ele deveria ter feito. E ainda bem que eu vi que não foi só eu que pensei desse jeito. O Atlético comeu o meio-campo do Cruzeiro, né? Pegou e acabou com o meio-campo do Cruzeiro. O Lucas Silva tinha que entrar.
A questão E aí eu queria saber o que você pensa. Eu tô trazendo muita coisa que eu li, muita coisa que eu ouvi, muita coisa que eu vi também, assim, que eu pensei, acho que poderia ser, e não aconteceu. A questão é que o Lucas Silva não tem entrado bem também, né, Di? Ele não tem correspondido, né? O Lucas Mas será Silva... que num clássico? Porque o Lucas, ele tem o time do clássico, porque ele conhece o que é. A verdade é que o engenheiro de obra pronta, Rafael, pode chegar aqui e falar que... Eu vi muita gente questionar também que ele se precipitou na primeira substituição com 39 para poder para tirar o Cauã Moraes e colocar o Neisser. Né? É porque não estava vendo nenhuma resposta em campo, né? O Cruzeiro não estava jogando, o Atlético não estava deixando de fato o Cruzeiro jogar, mas o Cruzeiro também não estava jogando, né? Então ele tentou ali com o que ele poderia imaginar que pudesse mexer numa estrutura de time. Deslocar talvez o Romero para a direita para poder causar essa confusão na zaga do Atlético, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Boca, né? Mas ali era outro contexto, o Cruzeiro tinha um jogador a mais e 2 jogadores dentro da área acabaram confundindo de fato a marcação da equipe argentina, o que não aconteceu com o Atlético, que tinha 3 zagueiros, né? Então era um sistema defensivo muito sólido ali, né? Então, e para além disso, essas peças individuais não funcionaram. O Lucas, ele de 2026 está muito longe de ser o Lucas Silva de 2025, né? Não é o cara que dita mais o ritmo do jogo, o cansaço bate um pouco mais cedo. Para mim, se por mais que o Cruzeiro tenha perdido o meio de campo, e perdeu mesmo, né? O meio campo no Clássico, a única peça tecnicamente que dá para salvar foi do meio campo do Cruzeiro, e para mim o Gerson jogou bem. Acho que o Gerson conseguiu fazer o que se esperava dele, né? Claro que sozinho ele não vai fazer absolutamente nada, mas acho que ele conseguiu entregar e conseguiu jogar bem. Então, dizer agora que deveria ter mexido, não deveria ter mexido, sinceramente eu entraria com esse time que ele entrou. Não. Você entraria? Na lateral com o menino também? Sim, o Cauã entrou bem no Boca, entrou bem contra o Boca, acho que é o momento dele, acho que o futebol é o momento. O Fagner não estava bem contra o Boca, tomou um cartão, prejudicou ele, mas estava nervoso também. E o Fagner, a gente não tá falando aqui do melhor lateral direito da história do Cruzeiro, né? A gente tá falando de um cara de 35 anos também. Mas eu não sei. A impressão que deu é que, assim, porque o Lodge é um jogador que sai muito pro jogo, que o menino que entrou, ele ia jogar nas costas dele. Só que não aconteceu isso, né? O Lodge foi um dos melhores em campo. Eu acho que ali é que a coisa ficou meio difícil pro Cruzeiro também, né? Eu entendi isso do jogo dele. Taticamente, talvez tenha sido isso. Tem um superchat aqui, ó. O futebol é maravilhoso. Um estava em alta e engolindo... engolindo tudo. O outro abaixo da crítica. Salve o futebol e suas surpresas. É o Rafael Silva Freitas. Obrigada, querido. Abração pra você. E pra você ver essa questão, Rafa, o Claudinei Oliveira tá aqui. Esse time do Cruzeiro é muito melhor que o Atlético. Só não jogou nada sábado. Fato. Eu, assim, olhando as duas situações, né? Obviamente, a gente hoje espera que o Atlético siga naquilo que fez, que não foi só por causa do Clássico, né? Essa força, essa vontade, essa virada e tal. E que o Cruzeiro retome a sua história, porque até então ele estava bem. Sim. Por mais que você fale de dificuldades e tudo mais, o Cruzeiro espera que tenha um desafogo para o seu treinador com contratações efetivas que vão acontecer. E pontuais, né? E pontuais que vão acontecer no meio do ano, né? E até tem uma pergunta aqui, porque tudo é culpa nossa, né, gente? Vocês sabem disso. A imprensa não quer deixar o atleticano desfrutar da vitória. O Everton Andrade está falando aqui. E o Márcio, é isso? Não, cadê? O outro aqui. Ele estava falando que a imprensa toda falou que o Cruzeiro... Quer ver? A imprensa... Eu tenho que achar aqui. Que a imprensa toda já tinha dado o Cruzeiro como vencedor. Só que as pessoas... A imprensa somos nós, né? Quem joga são eles, né? E a gente só junta os fatos, né? O fato era que o Cruzeiro estava melhor que o Atlético, né? No Clássico foi? Não foi. Vai ter prosseguimento o melhor futebol do Cruzeiro? Na minha opinião, vai. Então, assim, não é para você acabar com o time e um trabalho, como a gente viu nas redes sociais, tudo que foi feito, né?
essa questão do favorito, ele vai sempre pegar, né? Quem tiver esse favoritismo, se perder, todo mundo vai dizer que tinha dado como vencedor aqui, pelo menos no Tempo Esportes aqui, ninguém falou que o Cruzeiro seria vencedor. Né? Não, semana grande passada maioria disse que era favorito, né? E foi isso que Você a gente explicou? Tem que explicar a palavra favoritismo. O que diz? Vai lá no dicionário e olha o que significa a palavra favoritismo. Foi mesmo. Você É a falou. pessoa que tem mais, é o time que tem mais chance de vencer. E o time que tinha mais chances de vencer era o Cruzeiro. Eu não vou ficar explicando isso, não. Apesar disso, Vocês vão ficar explicando cara, mesmo? Eu cara, não. quer ver que eu vou Vai explicar o óbvio do óbvio? Pelo Cara, amor de Deus, vê a imprensa toda. A imprensa toda você não viu, porque se você tivesse visto, o Jaime Júnior apostou na vitória do Atlético. Exato. Eu apostei no empate. Então a imprensa toda você não viu, não. Exato. Mas exato. assim... Não, e a pelo amor gente de aqui Deus, não gente. tem Nossa essa. Sabe por Senhora. quê, gente? Aqui não vai tem, querer- aqui não tem disputa de bancada, um é Exato. criticando outra coisa. Aqui não tem. Aqui somos jornalistas e podemos falar de todos Sabe por eles. que eu tô dizendo isso? Uma vez minha esposa chegou, minha esposa é nutricionista, atendendo uma pessoa no consultório, e ela disse o seguinte: olha, esse medicamento, você vai tomar esse medicamento diariamente, combinado? Ela foi e explicou, aí ela falou assim: aqui, você entendeu então direitinho como é que você vai tomar esse medicamento? Não vai citar Diariamente. isso. Eu quero até... Aí, diariamente significa o quê? Ela falou assim: de vez em quando. Eu falei, não, diariamente é todo dia. Isso. Então, cara, nós estamos num país que nem todo mundo Tem que entende bem as interpretar. palavras. Não, Isso é o uma brasileiro realidade. tem problema de interpretação de realidade. texto, né? A palavra Favoritismo futebol, Jaime. parece uma coisa óbvia pra você, Ah, parece mas também, não. mas sinceramente não é óbvio pra muita gente. Eles têm Tem problema muita gente de que não interpretação entende. Tá bom. de texto, O que significa de a palavra redação, favorita. Não de entende. interpretação Tá questionando. de... Tá bom. É,